Fala, turma do carro, tudo beleza? Eu vou começar esse review dizendo que foram poucos os carros que eu já andei que conseguiram me deixar tão satisfeito. Foi um review muito divertido de fazer, e só pelo trechinho que eu coloquei agora já dá para você ter uma ideia. Pensa num carro divertido de andar. Este carro é o Sandero RS, membro de uma categoria que por si só já é bastante rara, que são os carros esportivos vendidos aqui no Brasil. Notem que eu disse esportivo, e não aqueles esportivados que, depois de colocar meia dúzia de adesivos e pintar as rodas não tão escuro, acham que ganharam 50 cavalos. Nesse caso, ele fez tudo isso, mas fez muito mais. A suspensão é exclusiva dessa versão, as rodas são maiores, o acelerador foi recalibrado para ter respostas mais rápidas, o câmbio ganhou uma marcha a mais, além de ter relações mais curtas, e de quebra, temos freio a disco nas quatro rodas. Tudo para extrair o máximo desse carrinho. Dessa vez, a pergunta que farei aqui e tentarei responder ao longo do vídeo não será se esse carro vale a pena, e nem se ele é melhor que seus concorrentes. A pergunta que farei aqui é: esse carro é para você? Tem um monte de vídeos do Sandero RS que focam em seu desempenho, nos números de performance e em como ele é legal de andar num dia específico. Eu vou falar de tudo isso também, mas o foco desse vídeo é: você conseguiria ter um carro desses como seu carro do dia a dia? Esse é um carro para você ir ao trabalho de segunda a sexta e levar a família para passear no final de semana? Fica até o final desse vídeo que responderemos essas e outras dúvidas referente a este carro. Se você, assim como eu, é um aficionado por carros legais de dirigir, não sai daí, senão você vai se arrepender. Esse vídeo está imperdível, fica até o final. Mas antes, alguns recados para os inscritos. Coisa rápida, assim como esse carro. Vou falar para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para dar um joinha nesse vídeo e comentar aqui embaixo se você gostou ou até mesmo se não gostou do vídeo. Críticas, desde que construtivas, são sempre bem-vindas. Não podemos nos esquecer de agradecer ao inscrito Jean, um dos primeiros inscritos do canal, por ter emprestado essa máquina de fazer sorrisos para a gente filmar. Inclusive, este é o segundo carro que ele empresta para o canal. Jean, parabéns pela aquisição e obrigado por deixar a gente fazer essa avaliação. Tamo junto sempre. Outra coisa, quer ver seu carro aqui no canal, assim como este Sandero? Então manda um e-mail para turmadocarrosp@gmail.com e ficaremos felizes de filmar o seu veículo. Agora, bora pro vídeo. E para manter a tradição, vamos começar esse review pela dianteira. E aqui já temos alguns detalhes bem bacanas que o diferenciam do modelo civil. O principal deles é a sigla RS abaixo do logo, e vocês vão ver ao longo do vídeo que ela está por todo canto. Sua grade também é exclusiva dessa versão e transmite uma pegada mais esportiva. Os faróis são os mesmos de toda a linha e contam com dupla parábola. Eles clareiam bem e têm um design muito bonito, apesar de serem equipados com lâmpadas halógenas. Outro ponto que merece destaque é o seu para-choques, que exclusivamente nessa versão conta com um DRL em LED, sendo que nas outras versões é oferecido farol de neblina convencional nessa mesma posição. O desenho também muda em relação às outras versões, como pode ser visto nas imagens que aparecem aí na tela. Editor, coloca aí pra gente por gentileza. A contrapartida disso é que para ter o DRL ele perdeu o farol de neblina. Mas seja honesto, quantas vezes você utilizou o farol baixo rodando em estradas no último ano, sendo que com o DRL você não é obrigado a fazer isso? E quantas vezes nesse mesmo período você andou com um carro e realmente foi necessário utilizar o farol de neblina? Na média, o DRL faz mais sentido. Aqui no capô, uma mancada não dessa versão, mas de todos os Sanderos. Eu fico me perguntando quanto custaria colocar uma capinha aqui. Não dá para entender certas economias. Indo para a lateral, aqui vários itens exclusivos dessa versão. Para começar, temos os retrovisores pintados em black piano. Eles também contam com os repetidores de seta e estão combinando com as rodas da mesma cor. Rodas essas que contam com a inscrição RS e eram um opcional que custava na época R$ 1.000 a mais em relação às rodas Aro 16 que vinham originalmente no modelo. E já vinham calçadas em pneu Continental Conti Sport Contact 3 nas medidas 205, 45, Aro 17. Aqui, já que estamos falando de um legítimo esportivo, temos freio a disco nas quatro rodas. Outra diferença em relação ao Sandero comum, que só conta com discos nas rodas dianteiras. Temos aqui um spoiler lateral que também conta com um adesivo da Renault Sport. E falando em adesivo, temos outros nas portas. Eu diria que combina com a proposta do carro. As maçanetas são pintadas na cor do veículo e a linha de cintura é apenas média, o que contribui para a boa visibilidade do modelo. Na traseira, mais diferenças legais em relação ao modelo comum. Aqui temos saída de escape dupla e difusor de ar,
Temos também um adesivo preto onde fica a placa. As lanternas são as mesmas de qualquer Sandero, porém escurecidas. E na tampa do porta-malas temos os adesivos Renault Sport na esquerda e RS no lado direito. O aerofólio, ao contrário de 99% dos carros vendidos com este acessório, é funcional e em grandes velocidades ele chega a fazer 25 kg de downforce na traseira do carro. O porta-malas não tem abertura no controle remoto, precisa utilizar a chave ou a alavanca na cabine, mas ao abri-lo temos algumas surpresas. Embora tenha faltado aqui uma proteção na base do porta-malas, de resto ele é todo forrado. Temos iluminação, ganchos para pendurar sacolas e seu tamanho é de 320 litros. São números surpreendentes para um hatch compacto. Imagine então para um esportivo. Com certeza ele dará conta das malas da família para um final de semana na praia ou do carrinho do bebê caso você precise levá-lo a algum lugar. A tampa do porta-malas tem forração parcial somente. Sobre o step, ele não é um pneu fininho daquele do tipo bicicleta, mas também não é uma roda 17 igual às outras que equipam o modelo. Estamos falando de uma roda comum aro 15. Mas a boa notícia aqui é que essa roda está dentro do carro e não debaixo dele como nos Sanderos de primeira geração. Sobre suas medidas, temos 4 metros e 6 centímetros de comprimento, com um entre-eixos de 2 metros e 59 centímetros. Na altura, são 1 metro e 49 centímetros e de largura, este carro mede 1 metro e 73 centímetros. Um compacto que é quase médio. Agora, será que o interior dele é tão bom quanto o que a gente está vendo aqui fora? Vamos descobrir? Ao entrar, somos recepcionados por uma soleira com a inscrição Renault Sport. Aqui temos também pedaleiras de alumínio e falemos agora dos bancos, que aqui são de tecido e têm uma padronagem exclusiva. E o fato deles serem tecido não é por acaso. Este tecido é responsável por fazer você não escorregar do banco em qualquer situação. No banco do motorista temos ajuste de altura e costura dupla em vermelho, tudo para garantir a sensação de esportividade do modelo. Nos encostos de cabeça, mais uma vez, temos a inscrição RS. Mas deixando de falar da estética e falando de sua funcionalidade, o banco tem abas que te seguram muito bem nas curvas, te passando a segurança necessária para fazer aquela curva no limite. A maciez está na média e o único ponto que eu faria algum ajuste é que, mesmo com a regulagem de altura, esse banco acaba te deixando um pouco alto demais. Meu carro do dia a dia, por exemplo, não é um esportivo e fica numa posição mais baixa que essa. No painel, plástico duro para todos os cantos, mas dada a proposta do carro, é aceitável, já que isso acaba deixando ele mais leve. A contrapartida é que com o tempo ele vai se transformando numa escola de samba. Essa inclusive é uma das maiores queixas do modelo, mas temos texturas que deixam o acabamento não tão ruim assim. Temos também alguns detalhes em vermelho que acabam por contribuir com a ideia de esportividade do modelo. Sentado na posição do piloto, é isso que você vai ver. O mesmo painel do resto da linha, com uma grafia um pouquinho diferente, a mesma central multimídia que equipa toda a linha Sandero e um volante também igual ao resto da linha. Errado. Esse volante é o mesmo que equipa o Clio RS lá na Europa, mas logo logo eu falo dele. Antes, falemos do console central, que conta com um porta-copos para quem vai no banco de trás, um porta-objetos que é atrapalhado pelo freio de estacionamento, manopla de câmbio manual forrada em couro com costura vermelha e outro porta-objetos mais à frente, além de uma tomada 12 volts, o básico. Um pouco acima, temos um dos detalhes que deixam este carro ainda mais legal. Além dos controles dos vidros traseiros que deveriam estar na porta e não aqui, temos também o controlador e o aviso de velocidade. E para finalizar, temos o botão RS, que esse sim é a estrela do carro, que se apertado uma vez, coloca o carro no modo Sport, onde as respostas do acelerador ficam mais rápidas e o ronco mais alto, além de elevar um pouco as rotações. E se você quiser se divertir de verdade, mantenha esse botão apertado por alguns segundos e ele vai desligar os controles de tração e estabilidade. Mas atenção, se você não se garante, não faça isso. A nossa orientação, inclusive, é que você só faça isso em pistas, ok? Voltando ao volante, que foi herdado do Clio RS, ele possui ajuste de altura, é forrado em couro com costuras vermelhas, tem a inscrição RS na parte de baixo e, além disso, tem os controles do controle de cruzeiro. E escondido atrás do volante temos os controles da central multimídia também. É completinho até. No painel de instrumentos, nenhuma novidade. Aqui é um Sandero como outro qualquer, a não ser, é claro, pela grafia exclusiva da versão. Não temos retrovisor interno fotocrômico, o que pode ser considerado uma mancadinha. Luzes de leitura são individuais e temos espelhos em ambos os quebra-sóis, mas somente o do motorista tem tampa. Ainda falando do teto, este poderia ser em preto, ficaria mais legal, mas temos alça de teto para todos os passageiros.
A central multimídia é bastante simples. Na verdade, estamos falando de um rádio com tela grande e não temos integração com Android Auto nem Apple CarPlay. Poderia ter, acho que esse é o maior pecado dessa central. Sobre o ar-condicionado, seu funcionamento, embora seus comandos sejam todos analógicos, ele é digital. É o contrário do que se vê por aí, onde normalmente eles colocam uma telinha digital e todo o funcionamento é analógico. Ponto positivo para a Renault nesse caso. Sobre seu funcionamento, ele gela o carro inteiro sem problema nenhum. Mais um ponto positivo. Indo para o banco de trás, mesma padronagem dos bancos e cinto de 3 pontos e encosto de cabeça somente para quem vai nas pontas. O quinto passageiro não é merecedor desses itens de segurança. Então tá, né? Quanto ao espaço, isso é o que temos. Eu com 1,77 e o banco do motorista regulado para eu dirigir, me sobram 6 dedos para encostar no teto e uns 4 dedos para encostar os joelhos no banco. Eu lembrava do Sandero ser mais espaçoso para as pernas. Será que é o banco dianteiro que fez toda essa diferença? Se você tem um Sandero normal, coloca aí nos comentários se o espaço dele é esse mesmo. Lembrando que não é ruim, mas eu lembrava de ser maior, só isso. Outro detalhe curioso desse carro. Olha só como é fino o banco traseiro do Sandero. Chega a lembrar aqueles colchonetes que temos em casa para quando vem aquela visita bem eventual. Bom, agora vamos dar uma olhada no coração dessa fera. E antes de falar do motor em si, temos manta térmica e amortecedores. No caso, amortecedor, no singular, para segurar o capô. O motor é o mesmo que equipa a Duster 2.0 e também vários outros carros. Este é o famoso 2.0 F4R. E como estamos falando de um motor antigo, faltou aqui aposentar o tanquinho de combustível, que continua presente neste modelo. Em contrapartida, estamos falando de um motor extremamente resistente, confiável e que podemos encontrar peças de reposição com certa facilidade. Considerando que o público que curte estes carros gosta de fuçar o motor para extrair o máximo dele, isso pode ser uma vantagem. Também é uma vantagem para quem tem esse carro para o dia a dia, afinal de contas, sua manutenção acaba sendo mais barata por esse motivo. Mas e se eu não for um cara que liga para desempenho? Nesse caso, recomendo que você compre um Sandero GT Line. Ele vai trazer consigo um motor 1.0 ou 1.6 e alguns itens que vão deixar ele com uma aparência esportiva, mas o desempenho será muito diferente desse aqui, assim como seu consumo, que será muito melhor em relação a este motor beberrão. Seus números são bons, são 150 cavalos quando abastecido com álcool e 145 quando o tanque estiver cheio de gasolina, ambos a 5.745 RPM. Já o torque é de 20,9 no etanol e 20,2 na gasolina. A bem da verdade, são números apenas razoáveis, mas o peso relativamente baixo, aliado ao curtíssimo câmbio de 6 marchas, fazem esse carro ir de 0 a 100 em bons 8 segundos e o levam até a velocidade final de 202 km por hora. Para um Sandero, é muito. Em relação a 1.6, isso é quase 2 segundos mais rápido no 0 a 100 e sua velocidade final é 17 km por hora maior. Numa pista, isso é uma eternidade. Tudo isso acaba se refletindo no consumo. A média rodando na cidade fica na casa dos 5,9 com etanol e 8,3 com gasolina. Já em estradas, este número fica na casa dos 7,6 no álcool e 10,8 na gasolina. Temos aqui um motor beberrão, mas justiça seja feita, a não ser que você tenha um autocontrole de um monge, o ronco desse carro vai te instigar a transformar cada saída de semáforo numa largada, e isso sim vai pesar na média geral do consumo. Vale ressaltar que este é o primeiro carro que a Renault Sport fez fora da França e teve colaboração da equipe brasileira nesse projeto. Eles poderiam ter pego o motor turbo do Fluence GT para colocar nesse carro, ou até mesmo colocar nele um motor europeu, mas optaram por deixar esse propulsor 2.0 que em certa medida não faz jus ao carro. Mas eu acho que essa foi a decisão mais acertada da Renault nesse caso, porque com isso eles conseguiram manter o valor do carro mais barato que outras opções, e isso vai se refletir também na sua manutenção, que é bastante simples. Um propulsor turbo deixaria esse carro mais divertido? Sem sombra de dúvida, mas a proposta dele é ser um esportivo acessível, não o mais potente da Renault vendido no Brasil. Então, dentro deste cenário, eu não mudaria essa escolha. Agora, esse carro é para você? A suspensão dele é acertada para desempenho, não para conforto. Não é pior que a do Civic, por exemplo, mas passa longe de ser igual ao do Stepway. Ele não tem alguns itens de conforto, como acendimento automático dos faróis e do limpador, o retrovisor interno não é fotocrômico, sua central multimídia é das mais simples do mercado,
mas mesmo assim ele gruda nas curvas. Os bancos garantem que você vai estar na posição correta mesmo andando no limite e ele vai conseguir te transmitir um prazer ao guiar que poucos carros nessa faixa de preço conseguirá. A verdade é que, pelo que você paga nesse carro 0 km, você não encontra nada dentro da proposta dele, que é de te levar para o trabalho de segunda a sexta-feira, viajar com a família no final de semana e, eventualmente, participar de um track day sem fazer feio. Tudo isso sem modificações, do jeito que ele saiu da fábrica. Se esse é o seu perfil de utilização, este é o carro para você. Confesso que, para o meu uso, eu até teria um deste, mas não como carro principal. Talvez como segundo carro fosse uma alternativa mais viável. Mas se você não pode ou não quer ter dois carros, ele até pode ser o seu carro do dia a dia, mas para isso teria que abrir mão do conforto em detrimento do que ele vai te entregar em performance. E se tudo isso que eu falei aqui não te incomoda, comece a pesquisar nos classificados que será fácil encontrar unidades em bom estado por um preço menor que um Sandero 1.0 básico 0 km. Turma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilhe esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreva no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos, e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. Falou, turma do carro. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!